Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Hoje aqui conosco, Henrique Lopes, reeleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa de Alagoas, que vai nos falar sobre como ele garantiu essa vitória, essa reeleição e os projetos para essa nova gestão. Henrique, prazer recebê-lo aqui, repito, e nos diga, essa vitória expressiva, porque foi de 310 votos contra 93 votos da candidatura opositora. Deve-se a quê, inicialmente? Bem-vindo. Boa tarde. Primeiro, agradecer, Gorete, o convite de estar aqui dando essa entrevista e agradecer também à TV Assembleia e a todos os telespectadores que dão audiência a esta TV. O Gorete, nós fizemos um trabalho ao longo desses 3 anos, fomos para a reeleição e o resultado foi uma campanha propositiva, apresentando aquilo que nós tínhamos feito ao longo da atual gestão e propondo novas alternativas, novas mensagens para que nós possamos avançar ainda mais naquilo que nós iniciamos em 2022. Foi uma campanha maravilhosa e nós obtivemos 310 votos contra 93 da nossa oponente. Então, essa é a resposta dos servidores da casa que acreditaram no meu trabalho, que avalizaram e me deram mais 3 anos para que eu, com minha equipe, possamos trabalhar até 2028. Uma boa composição pode ser considerada também para essa vitória, não é, Henrique? Sim, nós agregamos na atual composição o nosso vice, que é o Eduardo Ramalho Fernandes, que é o presidente da sala, da nossa associação. E aí ele veio somar junto com a Dejanane, que já faz parte da atual diretoria, e o Cassiano Vitor, também, que fecha os 4 da diretoria. Então, foi uma composição costurada, né? Tivemos o apoio dos ex-presidentes Alari Romariz, Haroldo Loureiro, Luciano Vieira. Então, nós construímos um leque de composições de pessoas que acreditam na atual gestão e nos confiaram mais 3 anos para seguir à frente da nossa entidade. O que você considera, digamos assim, mais importante na representação dos servidores no Parlamento alagoano? O principal objetivo do sindicato é a valorização do servidor, seja ele nas condições de trabalho, seja ele na questão salarial. Então, nós buscamos sempre, ao longo desses 3 anos, nós obtivemos reajustes, né, que supriram a inflação. Então, nós precisamos avançar, né, cada ano negociando com a mesa, que nos dá uma abertura para a conversa, para que nós chegamos ao entendimento. E aí, um canal de diálogo mantido permanentemente. O canal de diálogo é sempre mantido permanentemente. Nós temos um respeito muito grande pelos senhores deputados, pela mesa diretora, pelo senhor presidente. Então, eu acho que o diálogo é sempre bom, é sempre importante, é salutar para a nossa categoria. E aquilo que acharmos necessário, a gente ingressa na ação, com ação na justiça, que nós, ao longo desses anos, nós obtivemos mais de 450 ações favoráveis aos servidores da Assembleia. Então, esse é o papel do sindicato, né? Fora os convênios que nós vamos falar ao longo da entrevista e outras coisas mais que os servidores têm direito, os associados do sindicato têm direito, que são oferecidos pela nossa entidade. Comecemos pelos convênios. Atualmente, nós temos convênio com farmácia, nós temos convênio com posto de gasolina, nós temos convênio com ótica. Então, esses 3 convênios nós vamos manter e pretendemos ampliar. Nós temos também em funcionamento um consultório odontológico. Nós conseguimos que um médico, o Dr. Rodrigo Torres, ele atende às terças-feiras gratuitamente aos sindicalizados. Então, todas as terças
agendado, nós temos o atendimento médico para que as pessoas possam ir lá solicitar seus exames, para que ele possa analisar, avaliar os exames. Então, nós temos um setor médico e nós temos psicólogo também lá trabalhando. Então, são esses os convênios que nós temos e as parcerias também que nós temos e pretendemos ampliar isso, Gorete. Parcerias? Sim, parcerias, como nós falamos, com o doutor Rodrigo, que ele é servidor da casa, mas que está cedido ao sindicato para atender os servidores. Nós temos a aposentada também, que está a Edinha, que faz um trabalho na área de psicologia, trabalhando, entre outras coisas mais. Então, essa parceria que nós temos com alguns servidores e alguns contratados, como é o caso dos nossos odontólogos. Nós temos 2 odontólogas lá à disposição dos servidores sindicalizados. Pois bem, como foi difícil fazer a reunião desses atendimentos? Quando você assumiu na primeira gestão, havia esse serviço? Sim, havia esse serviço, esses convênios já vêm de gestões anteriores, e o que nós inovamos lá foi a questão da psicologia e a questão também do médico atendendo lá. Mas os anteriores que nós falamos já existia desde das gestões anteriores. A relação com as outras entidades, as outras 2 entidades, a Sala e o Sindap, como você imagina ser essa parceria, digamos assim, nas ações? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente, porque nós temos hoje o presidente da sala, que é o vice, que é Eduardo, mas nós temos uma relação de mais de 30 anos, então nós temos uma parceria, né? Inclusive eu já fui vice-presidente da sala em uma das gestões do Eduardo. Dessa vez ele está sendo meu vice. E eu tenho também uma relação muito boa com a Dione, e que ela representa o Sindap, que é o Sindicato dos Aposentados. E nós precisamos que essas 3 entidades caminhem juntos, porque isso fortalece o servidor. É isso que o servidor quer, que aqueles que os representem possam seguir caminhando junto para que nós possamos obter mais vitórias do que nós já tivemos ao longo dessa caminhada. A unidade define praticamente tudo numa luta, né? Sim, a unidade define tudo numa luta. Então, além da amizade que nós temos, dessa parceria que nós temos com essas entidades, a gente pretende tudo aquilo que o sindicato for ajudar, seja na justiça, seja reivindicação junto à mesa diretora, a gente vai consultar essas entidades para que nós possamos fortalecer a luta dos servidores da casa. Como se coloca a luta, ou melhor, a relação com a mesa diretora? Hoje nós temos uma relação de abertura, de conversa. Claro que nós somos exigentes também, né? Nós queremos, todos os sindicalistas querem o máximo que pode para a categoria. E muitas vezes a gente não consegue aquilo, mas a mesa diretora sempre nos contempla com alguma coisa que nos satisfaz. Então a gente precisa avançar no diálogo, continuar essa relação de diálogo que nós temos com todos eles, todos os componentes da mesa. Nós temos uma relação boa. O Eduardo também tem uma relação boa com a mesa diretora, com os senhores deputados. Entendimento das necessidades da categoria. Sim, e eles são sensíveis a isso, né? Às vezes não é tudo que a gente quer, mas a gente precisa ter sensibilidade, e eles também, para que nós possamos chegar a um consenso, onde nós temos algum ganho, né? E a Assembleia também possa realizar parte daquilo, se não o todo, mas pelo menos aquilo que a gente colocou em pauta para discutir. O que foi decisivo para essa diferença de votos, 310 contra 93, na sua opinião? Olha, nós fizemos primeiro o trabalho que nós fizemos ao longo dos 3 anos. Segundo, essa junção de forças, nós tivemos esse somatório, como eu já citei, de ex-presidentes, né? E também a força, a gente também quer ressaltar, não poderia também estar aqui nessa entrevista sem ressaltar o papel
da nossa ex-presidente, que nos deixou em janeiro, mas que teve um papel importante ao longo dessa caminhada, né? Eu fui o sucessor dela, tive o apoio na minha primeira eleição, e nessa segunda ela não estava presente, mas certamente ela estaria conosco se viva ela estivesse. Então eu quero também fazer uma citação a Zilneide, porque ela também teve um papel importante ao longo dessa caminhada. Ela praticamente conduziu junto com você essa vitória, né? Sim, sim, porque quando eu me elegi presidente, ela era diretora financeira, ela foi eleita diretora financeira da minha gestão. Ela já tinha conhecimento de 2 gestões e me ajudou muito a buscar essa caminhada, a fazer essas parcerias. Então, por isso que eu ressalto sempre que o papel que ela teve, eu não poderia nunca deixar de citá-la, mas também outras pessoas contribuíram para essa expressiva vitória, que não deixa dúvida o que a categoria queria, pela diferença de votos, né, pela quantidade de pessoas que foram. 217 votos de diferença. Foi 217 votos de diferença. Uma grande diferença, a maior diferença que já houve nas eleições do sindicato, né? Tirando as 2 eleições que o Haroldo foi candidato único, nas outras eleições onde houve disputa, essa foi a maior diferença que foi obtida de uma chapa na eleição do sindicato. É importante destacar a forma como vocês conduziram essas eleições. Não houve nenhuma agressão, né, das partes que pleiteavam, né, o sindicato. Sim, nós fizemos, como eu disse no início, uma campanha propositiva, conversando, mostrando aquilo que foi feito, que precisava ser feito. Embora em determinados momentos a campanha ficou tensa, porque houve determinadas agressões por parte da chapa oponente, mas que nós seguimos adiante, nós fizemos aquilo que tinha que ser feito, nós mostramos aquilo que tínhamos que mostrar, a transparência e tudo aquilo que foi dito. Então, ao longo da campanha, a gente foi diluindo todas essas informações que foram ditas e que não eram verdade, mas chegamos ao final numa campanha tranquila, no dia da eleição foi uma eleição tranquila, sem nenhuma agressão, sem nenhum transtorno. Então, isso a gente quer agradecer a todos, né? Quando eu agradeço os 310 votos, a gente também tem que agradecer os 93 pessoas que foram votar na chapa 2, as pessoas que votaram nulo e branco, que não conseguiram votar, aqueles que não puderam ir porque estavam doentes, porque estavam viajando. Então, nós temos que agradecer a todos, porque a campanha, a democracia, ela é feita desse jeito, né? Das diferenças. Das diferenças. Uhum. Então, se existem 2 chapas, alguém ganha, alguém vai perder. Então, eu acho que todos que fizeram o processo democrático, processo transparente, estão de parabéns. Então, a essas pessoas eu tenho a agradecer. É por isso que eu digo sempre, a gente tem que seguir adiante, né? Quem ganha tem que ser o presidente dos sindicalizados, dos servidores, independente daquele que votou ou não. É para isso que eu me proponho, ser presidente de todos os servidores sindicalizados do Poder Legislativo. Ativos, aposentados, ativos, aposentados, porque nós somos um sindicato que contempla todos os servidores, tanto ativos como inativos. Então, nós temos tanto ativos quanto inativos. E a luta tem que ser em prol de todos. Né? Até porque... Uma luta unificada. Sim, né? Até porque nós seremos inativos daqui a algum tempo. Uhum. E é uma questão de tempo. E aqueles que estão na inatividade deram sua contribuição, trabalharam nessa casa, deram sua vida inteira trabalhando nessa casa. Então, somos um único grupo, ativos e inativos. Aquilo que for favorável aos ativos também serão os inativos. Henrique Lopes, vamos chamar agora nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Henrique Lopes, reeleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa de Alagoas. Henrique, falemos agora sobre os planos para esta gestão. O que foi colocado na campanha, que é o carro-chefe da sua gestão? Gorete, como eu disse anteriormente, a principal função do sindicato, né, além dos convênios que são feitos, é justamente a questão salarial. Então, a gente pretende buscar, né, todo o passivo que ainda possa haver na Assembleia, conversando, negociando, né, a reposição da inflação. Então, todos os anos, a gente senta, assim que o governador manda a proposta de aumento para os servidores do Executivo, o presidente nos recebe e aí a gente também vai discutir o nosso reajuste aqui, a nossa recomposição salarial. Então, esse é o principal ponto, é essa recomposição. Há um percentual, já um estudo sobre essa recomposição? Nós estamos aguardando o Estado mandar, porque ele serve de base, mandar a proposta, mandar o projeto, e para que nós possamos nos debruçar para poder buscar junto à mesa diretora, ao senhor presidente, como vai ser feito a nossa recomposição salarial aqui na casa. Nesse sentido, ampliar o diálogo com a categoria é importante? Sim, é de fundamental importância, né? Esse diálogo, né? Essa aproximação que nós vamos ter junto com a Associação dos Servidores, junto com o SINDAP, isso aproxima mais, porque isso envolve a todos, porque tem algumas pessoas que não são do sindicato, mas são do SINDAP, ou que são da associação, e a gente conversando, a gente unificando esse diálogo, unificando a luta, isso vai favorecer a todas as três entidades. Então, esse caminho de buscar o entendimento, de buscar o diálogo junto com o Eduardo, junto com a Dione, ele abre caminho para que um leque maior ainda de apoio a gente possa buscar e obter essas vitórias, né, as nossas reivindicações serem atendidas pela mesa diretora, porque eles vão perceber que nós estamos unidos. O processo eleitoral já deu um indicativo dessa unidade, não? Sim, o próprio processo eleitoral, né, com a composição que nós fizemos, com os apoios que nós obtivemos, já deu um sinal nessa direção. Então, a gente precisa só buscar, nós temos reuniões com a diretoria da sala, nós temos com reunião agendada com a diretoria do SINDAP, e aí a gente vai iniciar os diálogos e nós vamos, pretendemos fazer em determinados momentos uma gestão compartilhada, né, reivindicação compartilhada. Unificada também. Unificada, que seria a palavra mais correta. Então, seria a unificação das três entidades, iria favorecer o servidor da casa, seja ele ativo, inativo, inclusive os pensionistas e as pensionistas. Nesse sentido, você tem já ressonância com essas categorias? Sim. Hoje, eu já falei por telefone com o Eduardo, já conversei com a Dione, que quer uma reunião da nossa diretoria com o SINDAP, e nós estamos abertos ao diálogo, né? Porque é isso que vai nos fortalecer ainda mais. Então, eu acho que talvez esse ponto de união a gente precisava buscar isso. A gente já vinha conversando ao longo da minha gestão, a gente já tinha um diálogo franco com essas entidades. Mas agora, de forma oficial, as diretorias vão conversar e a gente vai unificar a luta, porque essa unificação só nos favorece, né? Vai trazer benefício para os servidores
da casa, seja ele ativo ou inativo, inclusive as pensionistas. O que significa dizer que tem um diálogo verdadeiro com essas categorias? Em primeiro, a confiança. A gente tem que confiar um no outro, né? A gente tem que deixar de lado as divergências e a gente tem que, mesmo não concordando com determinadas situações, a gente precisa buscar esse entendimento. Então, as divergências vão ser colocadas na mesa e a gente vai tomar a decisão unificada, porque essa é a melhor forma de se construir um diálogo e de se construir uma unidade. É o que prevalece para a maioria que se coloca como a principal reivindicação, né? Naturalmente. Sim, sim. E eu vou te dizer uma coisa, Gorete. Ao longo dessa campanha, as pessoas falavam, fiquem juntos, vamos unificar, vamos chamar o Sindap, vai conversar, você tem uma relação boa com a Dione, o Eduardo é seu amigo, você tem uma relação boa com o Eduardo. Então, isso foi importante e a gente foi vendo dessa necessidade. E a gente está disposto a fazer isso e eu sinto que eles também estão dispostos. Então, isso é muito bom, isso talvez... Facilita, né? Isso facilita. Inclusive o nível da reivindicação. Sim, isso facilita a caminhada, né? E fortalece a luta, fortalece as nossas reivindicações, facilitam o diálogo. Então, essa unificação é uma das prioridades e uma das minhas propostas de campanha. Pois bem. Falemos sobre a participação na FENALE, na Federação Nacional. A FENALE, para quem ainda não sabe, é a Federação Nacional das Assembleias Legislativas do país inteiro e do Distrito Federal. A Câmara Federal está inserido nesse processo. Ela é uma entidade, é uma federação que luta em prol dos servidores das assembleias a nível federal. Então, ela está buscando a luta no Congresso Nacional, né, na Câmara e no Senado, no Supremo. Então, as nossas lutas a nível nacional são abraçadas pela FENALE. E agora nós temos também a Central dos Servidores, que é a pública, que nós vamos propor que o nosso sindicato também se filie à pública, que é uma central sindical só de servidores públicos. E aí a gente também é mais uma entidade a nível nacional que unifica essa luta. Mas, voltando à FENALE, hoje eu sou do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Fiscal da Federação, quer dizer, sou membro do Conselho Fiscal. A Zilneide, quando faleceu, era vice-presidente, né, ia tomar posse como vice-presidente. E nós temos outros companheiros também que fazem parte dessa luta, que acompanham a luta da FENALE. Então, a FENALE, nós somos filiados a essa entidade. O sindicato A Sala também é filiada à FENALE e é aquela entidade que nós temos um carinho muito grande, porque ela busca essa luta, como eu disse anteriormente, a nível nacional. Então, muitas vezes nós não podemos estar em Brasília para fazer algum tipo de reivindicação em prol dos nossos servidores. E a FENALE encampa essa luta, ela é quem vai buscar essas lutas a nível nacional. E traz experiências únicas para a gente, porque a gente tem contato com servidores de assembleia, com entidades de todo o país. Então, nós temos, de todas as regiões, sindicatos filiados à FENALE. E essa experiência nos enriquece, porque a gente vê como é que está sendo buscado, como está sendo feito a luta em outros estados, e a gente traz isso para cá, a gente busca trazer e aprender alguma coisa para cá. Então, esse é o papel da FENALE. O papel da FENALE é buscar unificar a luta dos servidores das Assembleias Legislativas de todo o país a nível nacional. Pois é, e a nível local, como os sindicalizados, né, veem essa relação do sindicato com a entidade nacional? Apresenta interesse de participação também? O que é que se observa? Sim, Gorete. Nós já tivemos encontros a nível nacional da FENALE, onde mais de 15 servidores estavam presentes, pessoas da taquigrafia, pessoas do plenário, porque quando a gente tem o congresso, que seria o congresso da UNALE, onde a FENALE participa, nós temos o encontro das taquígrafas, da escola do legislativo,
da polícia, do legislativo. Então, nós temos dos recursos humanos, das associações dos recursos humanos. Então, isso a gente fortalece, né? Então, sempre a gente encontra o pessoal das taquígrafas nesses encontros, algumas participando diretamente da FENALI e outras da UNATAC, que é do pessoal da taquigrafia, né? Então, tem o encontro dos procuradores, tudo isso num evento único. Então, em Brasília? Tudo isso não, cada evento é determinado um lugar, uma cidade, né? Então, nós já tivemos em Brasília, já tivemos em Fortaleza. A possibilidade de realizar aqui em Alagoas? Sim, claro que sim. A FENALI, nós já fizemos 2 encontros aqui na FENALI, inclusive na minha gestão. Logo que eu tomei posse, houve um encontro da FENALI aqui, mas da UNALI, na qual a FENALI também participa, ele é decidido a nível de parlamentares. Então, são os parlamentares quem definem o local e a FENALI tem o seu espaço dentro do evento da UNALI. Então, claro que há possibilidade em qualquer cidade do país, desde que seja abraçada pelo parlamento local, ela tem essa possibilidade de ser realizada, inclusive Maceió. Há possibilidade de aumentar o número de sindicalizados? Eu estava conversando hoje sobre isso, sobre a gente fazer uma campanha, após tomarmos posse, uma campanha de sindicalização, trazer as pessoas que saíram ou que nunca estiveram no sindicato, para que a gente fortaleça ainda mais. Então, para isso, a gente precisa mostrar aquilo que a gente está fazendo, a gente precisa mostrar aquilo que nós pretendemos fazer, seja a nível salarial ou a nível de convênios, tá? A gente mostrar o trabalho, nós temos um clube que funciona, a gente tem um projeto agora de energia solar, então eu sou biólogo por formação, né? E a gente, a energia solar, que é uma energia limpa, né? É uma energia limpa, econômica, mais barata. Então, isso é uma realização que eu pretendo, eu acho que esse ano ainda, na festa de fim de ano, eu acho que as plaquinhas de energia solar já vão estar lá, instaladas no clube, né? Porque é uma economia, primeiro uma economia, é um investimento, mas que traz retorno. Vai ser uma economia para o sindicato, para nível médio e a longo prazo, e também a questão do meio ambiente, né? A questão é uma energia limpa, né? É uma energia que hoje o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro, já perto de seu segundo, que mais produz energia solar, né? E hoje nós temos um evento agora lá que vai ser realizado, a COP30, onde estará chefes do mundo inteiro, de mais de 100 países, e discutindo meio ambiente, né? Discutindo para onde o planeta quer ir. Pois é, porque a situação é terrível, não é? A crise climática nunca esteve tão à mostra como agora. Sim, basta ver os últimos eventos, né? Claro que eventualmente a gente tem mudanças de clima naturalmente, mas não você vê, nessas por proporções, exemplo, né? o ano passado nós tivemos uma cheia terrível lá em Porto Alegre, lá no estado do Rio Grande do Sul, né? Eventualmente nós temos seca em determinadas regiões, nós temos falta d'água em outros, nós temos uma série de eventos que são consequência da atuação humana no meio ambiente. Então, os sindicatos também precisam ter responsabilidade, né, de buscar essa luta, né, de encampar essa luta. Penalizar quem trata mal o meio ambiente. Sim, né? claro. Então, é nossa obrigação também cuidar para aqueles que venham nas gerações seguintes. Então, esse também, hoje, é um papel do sindicato. É um papel de buscar de soluções, de fazer divulgação. Debater e buscar soluções. E buscar debates que busquem uma melhoria para que o nosso planeta sobreviva a essas agressões. Sobreviver às agressões antrópicas. Exatamente. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já
Estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Henrique Lopes, ele que foi reeleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa de Alagoas. É uma responsabilidade imensa, não é, Henrique? Que você já está a par de todas as reivindicações da categoria, e foi colocado aqui que você prometeu um sindicato mais combativo com responsabilidade, não é? Sim, combativo. A gente precisa, com as experiências que nós obtivemos ao longo desses 3 anos à frente do sindicato, nós aprendemos alguns caminhos, né? Alguns aprendizados, seja lá fora ou aqui com os nossos colegas. Por exemplo, eu tenho uma relação muito boa com o Sindipol, né? Eu acompanho o Sindipol, as lutas do Sindipol, eu acompanho a luta do Sinteal. Então, a gente aprende muito com os nossos colegas de outros sindicatos, assim como os sindicatos dos servidores da Assembleia de outros estados. Então, isso nos favorece, essa experiência nos favorece. Agora, a gente tem que saber até onde a gente pode avançar. Eu acho que fazer sindicato, né, ser combativo, é isso. É você buscar saber até onde você pode ir, né, e o que você pode recuar, aonde você pode recuar. Então, é isso que eu aprendi ao longo desse tempo fazendo sindicato, né? Porque eu estou à frente do sindicato há 3 anos, há uma gestão, mas eu já participo do sindicato há décadas, né? Participo da FENALE. Então, a gente já tem um conhecimento, um aprendizado e a gente já sabe como chegar, né, até onde a gente pode ir e o que a gente pode buscar lá fora. A gente muitas vezes busca alternativas fora do poder legislativo. Então, de que forma? Com ações judiciais, né, com a ajuda de outras entidades, como eu falei. Então, são essas alternativas que sejam legais, né, e que a gente saiba que o nosso direito precisa ser adquirido, conquistado, e aí a gente busca algumas informações. Mas, no mais, a gente vem sempre com diálogo franco, aberto. Nós não temos problema, ao contrário, nós temos uma casa aberta, né, ao diálogo, né? Eu sempre converso também com a presidente do Sindap, ela também sempre é muito bem recebida pela mesa diretora, o Eduardo também da associação também é muito bem recebido, então eu acho que esse é o caminho, quando há diálogo, né, quando há respeito mútuo, né, e quando as reivindicações são atendidas dentro da medida do possível, a coisa flui de forma harmônica. Tranquila, né? Tranquilo. Então, nós temos assim? alguns debates, eventualmente, né, tanto dentro da categoria como fora, né, quando a gente vai buscar as nossas reivindicações, mas no final a gente sempre tem um denominador comum, né? A gente querendo avançar mais um pouquinho e sabendo até onde a gente pode ir. A gente pode avançar um pouco mais, a gente avança. Quando a gente tem que recuar, a gente recua com responsabilidade. A unidade, dentro desses princípios, o entendimento? Sim. A primeira coisa agora é ter o respeito. A gente precisa respeitar com aqueles que estão do outro lado. Você quer dizer? A civilidade, né? A vida, ela é feita de respeito mútuo. Você só pode ser respeitado se você respeitar. Diverge, mas não falta ao respeito. É verdade. Né? Eu até durante a campanha, algumas pessoas me indagavam, não, você é muito pacífico,
você não bate, você... Não, a gente tem uma maneira de trabalhar, a gente tem um diálogo. Eu acho que eu aprendi que o diálogo tem que ir até as últimas consequências, a gente tem que dialogar ao extremo, a gente tem que chegar até onde a gente pode mais, através do diálogo, que a gente chega ao entendimento, né? A gente só pode partir para uma coisa fora do campo do diálogo quando as portas estão fechadas, quando a gente vê que o caminho não tem mais aonde seguir. Mas eu acredito, eu creio que... Sempre se chegou a um entendimento. Sempre chegamos ao entendimento, e eu acredito que esses 3 anos a gente tem tudo para avançar um pouco mais, né? Avançar um pouco mais naquilo que a gente já vem conquistando. Aumenta a experiência também, não é? Sim, isso é um aprendizado, né? Aumenta a experiência, a gente aprende a cada dia. A gente aprende porque a gente se relaciona com as pessoas. Apesar de eu conhecer todos na casa, porque eu tenho mais de 30 anos, sou servidor há 38 anos dessa casa, e a gente conhece quase todo mundo, mas quando a gente está à frente de uma entidade, aí a gente ouve os relatos de pessoas, começam a contar situações que não contariam se eu não fosse o presidente, a confiar em determinadas situações. Então, a gente precisa ouvir bastante, né? Dialogar, ouvir a todos, né? Ouvir a todos. E, como eu falei, depois da eleição, eu já atendi diversas pessoas que votaram na outra chapa, né? Porque não tem mais chapa, não tem chapa 1 nem chapa 2. Existe a gente tem um segmento de trabalhadores. A gente tem uma entidade que nós vamos estar à frente durante os próximos 3 anos e tem que atender a demanda, e a demanda é de todos sindicalizados, quase 800 sindicalizados. São esses que a gente pretende realizar o trabalho e trazer, Gorete, aqueles que estão fora do sindicato. Ainda podemos trazer muita gente para somar. Campanha de sindicalizados, ia tocar nesse assunto, ainda é necessário ter? Sim, sempre é necessário, porque nós tivemos, durante 4 anos, uma campanha de desgaste dos sindicatos. Em que termos? Na gestão passada, a nível nacional, houve uma série de retiradas de conquista dos servidores, inclusive do sindicato, das centrais sindicais. Né? Nós perdemos o imposto sindical, mas também não queremos que volte o imposto sindical. A gente tem outras alternativas para buscar a renda. Mas nós tivemos uma gama de retrocesso ao longo de 4 anos do governo anterior. Então, foi um baque muito grande nas centrais sindicais, nas federações, nos sindicatos, mas a gente está sempre buscando, né? Porque o sindicato é a grande arma do servidor, seja ele o servidor que trabalha na iniciativa privada ou o servidor do serviço público. Né? O sindicato é aquela entidade que vai à luta, que vai buscar a recomposição salarial. É o sindicato que vai buscar melhoria para a categoria. Então, é o único que pode representar o servidor, porque o servidor, de forma individual, ele não vai chegar, ele não vai conquistar. Por isso a importância da unidade, sim, né? Por isso a importância da entidade, da luta, e que os servidores compreendam que, apesar das dificuldades, é o sindicato que os representa. É o sindicato quem vai reivindicar a recomposição salarial. Então, é o sindicato que vai capitanear as demandas dos servidores. Então, por isso que eu digo, é importante que o servidor esteja dentro do sindicato, até para reclamar. Até para reclamar da gestão. Ele precisa estar lá dentro para apontar os erros, para propor algo. Né? Então, ele precisa estar dentro da entidade. Só ele dentro da entidade, ele vai conseguir mudar a entidade ou fazer com que a entidade siga um outro caminho. Então, é por isso que o servidor e oposição ao sindicato, a gente precisa. Todo sindicato precisa ter pessoas combativas, mesmo que sejam para fazer oposição. Mas precisam estar lá dentro. Precisam estar lá dentro para poder reivindicar, dizer, isso aqui oposição o caminho não é esse. Consequente, não aquela oposição que você... de ideias, né? Porque a campanha já passou, oposição de ideias. Não, o caminho não é esse. O caminho tem que ser esse. Eu discordo disso aí. A gente precisa ser mais transparente nisso. Então, é preciso que as pessoas estejam
dentro do sindicato, até para cobrar, reivindicar e solicitar da gestão que encampe a luta ou que atenda os seus anseios. As assembleias do sindicato, elas são bem participativas, apresentam muitos integrantes da categoria? Olha, Gorete, isso faz falta, essa presença maciça do servidor. E não é só nós Com que as reclamamos. reuniões naturais. Não é só semanais. nós, do Sindicato dos Servidores da Assembleia, que reclamamos isso, não. As entidades, de um modo geral, como eu falei, os sindicatos foram enfraquecidos e ao longo desses 4 anos da gestão passada, mas que nós estamos tentando reerguer e Recuperar essas pessoas também, né? essas pessoas e mostrar que é lá dentro do sindicato onde elas podem buscar as suas demandas. Então, nós somos apenas um instrumento dos servidores. Então, são eles que vão nos direcionar qual o caminho que nós possamos tomar. Então, junto com essas outras entidades, a gente vai se fortalecer, né, e buscar ainda mais algo que favoreça aos servidores da Assembleia. Sempre trazendo o princípio democrático para essas discussões, né, Henrique? Sim, claro. Esse ponto sempre me foi de uma riqueza, né? Isso me custa muito caro, né? As pessoas podem discordar de mim, podem discordar da minha gestão, mas eu não acredito que alguém diga que eu tratei mal, que eu não recebi, ou que eu fui rude. Então, nós temos como princípio o respeito às pessoas e o respeito às ideias, né? Nós temos um respeito muito grande às ideias. Então, desde cedo eu aprendi na minha casa com meus pais, quando eu discordei da primeira campanha que eu votei, na primeira eleição que eu votei em 1989, em que eu segui contra, né? Depois minha mãe abraçou a minha luta, né? Mas eu passei por um processo, eu estudante, né? Já reivindicando, tinha um tio deputado que participava do outro lado, e a gente encampou essa luta na época como estudante, e sempre fui respeitado dentro da minha casa, né? Meus pais, meus irmãos, né? Meus filhos. Então, é isso, é o princípio da democracia, é o respeito ao outro, o respeito às ideias, né? E respeitar aquilo que o outro pensa. Porque se todo mundo pensasse igual, né? Eu sou Botafogo lá em casa. Meu pai, minha mãe e meu irmão são flamenguistas. Eu sou o mais novo da casa e sou botafoguense. Eu fui escolhido. Então, isso aqui, para mim, o respeito, meus pais sempre respeitaram de eu ter escolhido o time Botafogo. Todos lá são regatianos, eu sou azulino. Então, veja só, eu sempre tive opinião própria e sempre convivi com a diversidade. Sem agressão, sem ferir o princípio democrático nas relações humanas. Ao contrário, tanto na questão política, como na questão futebolística, como na questão religiosa, a gente tem que respeitar, né? E a gente brinca. Estar aberto, claro, exatamente. tem que estar aberto. Bem, para a gente encerrar esse bate-papo, quando será a posse? A posse formal será no dia 10 de maio, estatutariamente. A gente precisa tomar posse dia 10 de maio. Mas a festa de posse será no dia 12. Nós vamos fazer o convite, depois formalmente, vamos colocar no grupo para convidar os sindicalizados e alguns convidados. E muito provavelmente será no dia 12 de maio. Então, a gente espera contar com os servidores para que a gente possa se confraternizar, né, bater um papo, ouvir uma boa música e mais 3 anos tomar posse com os amigos e colegas e tomar posse para que nós tenhamos uma gestão, esses 3 anos possa ser uma gestão propositiva, uma gestão de conquistas e uma gestão de respeito com o servidor. De boas perspectivas, né? É isso que nós esperamos e eu acho que é isso que vai acontecer. Pois bem. Considerações finais, infelizmente estamos no final da nossa entrevista. Agradecer a Gorete, a você, o convite mais uma vez de estar aqui com você, né, a TV Assembleia, e agradecer aos servidores da Assembleia, né, a todos os servidores da Assembleia, aos sindicalizados, aqueles que saíram de sua casa, muitos de cadeira de roda, de moleta, mas que foram lá nos prestigiar. Então, eu quero agradecer a todos e prometer que nós buscaremos melhorar a vida do servidor da Assembleia. Então, essa é a nossa
perspectiva é que os servidores da Assembleia tenham uma gestão direcionada exclusivamente aos servidores da Casa. Pois bem. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado. Obrigada a você também que nos assiste. E até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.